Muitas gracias, Flávia dos Santos, me presento, psicóloga, sexóloga, amiga de todos ustedes, ojalá, e feliz de poder ser parte desse grande evento que é o Congresso Anual de Ginecologia e Obstetrícia. Quero muito agradecer à Federação Colombiana de Ginecologia e Obstetrícia por abrir-me um espaço e poder também falar e poner mi granito, porque eu creio que quando nós trabalhamos com seres humanos, o trabalho multidisciplinário sempre é fundamental. A mim me gusta muito dizer que não podemos desmembrar-nos, não? Seria bueníssimo, não? Tenho um problema aqui no braço, suelto o braço e sigo vivendo normalmente. Nós somos completos. E todo o que passa aqui, em nossa mente, em nosso emocional, não há como não ver-se reflejado no corpo e vice-versa. De hecho, como todo psicólogo, uno não logra ver um síntoma em um paciente, um síntoma físico, uma queixa, como algo aislado. Sempre há uma história que nos está contando. Todo síntoma carga na história. Por quê? Porque esse síntoma está sendo produzido dentro desse corpo que se comunica. E quando hablamos, então, de sexualidade, eu digo que a comunicação é aún mais poderosa, porque sexo é o que temos de biológico mais próximo do emocional. Então, tratar de juntar todo isso, tratar de fazer com que nosso trabalho seja cada vez mais complementário, é o que o paciente necessita. Então, falar com os médicos suele ser um desafio, e eu entendo. Nós outros psicólogos temos esse linguagem muito abstrato, muito lleno de conceitos, pero talvez se logremos juntos ver a los pacientes com toda essa dimensão, com toda essa história em seus síntomas, o paciente pode que tenha uma melhoria muito mais rápida e que nos aporte muito mais informações para uma solução, incluso um aprendizado de lo que está quejando-se. E hoje quero falar um pouco de la sexualidade em la mujer madura, ou la menopausia. Dejemos os eufemismos. A palavra é menopausia e menopausia é essa. E essa é uma palavra que assusta a todas nós outras mulheres, me incluyo, porque também estou aí bordeando esse momento onde trato de entender lo máximo possível o que passa, não só em la parte orgânica de nosso corpo, pero en lo emocional. Era um tema que durante muito tempo não se falava, porque se assumia que assim era, quase que a antessala del cemitério. Essa é a verdade. Muitas mulheres, quando chegavam à etapa da menopausia, enfrentavam nesse momento como o fim de todo. Agora só me toca esperar. E seamos honestos, o panorama não é muito alentador. Uma entra na menopausia e imediatamente nos chamam a atenção de que estamos mais predispostas a problemas cardiovasculares, que nossa pele vai cambiar a textura porque o colágeno se vai, que nossa libido vai cair por conta da parte hormonal, que nossa lubricação vai diminuir bastante, que a vagina se atrofia, que os huesos se põem mais fragilizados e se podem romper com facilidade, e nossa estrutura corporal seguramente vai cambiar. Ou seja, e aún assim nos dizem, que alegria, chegaste à menopausia. Mire, por supuesto que todo isso nos assusta e todos, ao largo de toda a história da humanidade, todas as mulheres já hemos passado por aí. Sin embargo, tanto a medicina quanto a parte da psicologia vem ao largo do tempo tentando encontrar maneiras de fazer com que esses cambios não sejam traumáticos e que não sejam, de alguma maneira, restadores do prazer feminino. Que nós outras podamos entender novo ordem em nosso corpo, pero também novo ordem em nossa sexualidade. Me gusta muito fazer um paralelo com o jogo de Lego. A sexualidade é como um Lego. Nunca nós outros armamos da mesma maneira. Cada vez é distinto, pero com o Lego e também com a sexualidade, podemos lograr figuras, podemos lograr resultados. Então, o que é necessário para isso? Dentro de minha experiência, eu les digo honestamente que talvez o ingrediente mais importante seja a informação ou a educação. Nós outros já venimos de uma época onde tuvimos que aprender sexualidade muito em la experimentação,
Porque quando hablamos de educação sexual, quase todos nós outros, ou talvez a maioria, hemos tenido uma educação sexual que só nos falava do corpo e como evitar embaraços. Pero sempre ha faltado essa enseñança ao prazer. Sempre ha faltado esse direito a explorar o corpo em búsqueda del prazer. Então, a menopausia é outra dessas etapas onde mais informação conlleva a mais poder. E esse mais poder ajuda muito não só a assustar-se com as novidades, sino que ajuda muito a poder encontrar maneiras de fazer com que toda essa transição e esse novo Lego, essa nova figura, seja o mais agradável e placentera possível. Então, o tema da informação, que de pronto nós damos muito por garantizado, que basta dizer essa parte negativa, eu lhes digo que não. Em 2017, nos Estados Unidos, fizeram uma enorme investigação. Eu digo enorme porque lograr a resposta de 3.000 mulheres é bastante grande. Vocês sabem que investigação não é tão fácil de coletar dados. Pois fizeram uma investigação com 3.000 mulheres e viram que solamente 1/3 das mulheres em la menopausia buscam ajuda para os males que les acomete. E pior, essa búsqueda saiu por parte de ellas. Es decir, não que os médicos tenham essa comodidade de oferecer alternativas, de dizer, venga, ok, a realidade agora é essa, pero te puedo recomendar isso, discutamos o que fazer com isso. Es decir, o início do tema é importante. Hablar de sexo em pareja é tabu, pero hablar de sexo com o médico, puxa, isso sim é doble tabu, porque é quase que uma barreira invisível onde o médico tem medo a perguntar e crer que está invadindo o espaço da paciente. E a paciente, por seu lado, tem medo a indagar porque crê que o médico la vai criticar ou la vai mirar malo. Vai dizer, e essa senhora que? Querendo falar de sexo e pensando em sexo. Pero, em realidade, o paciente não sabe. Não sabe que uno também está para escuchar, para também ajudar. Pero eu digo sempre às mulheres, digo, como querem que o médico seja um leitor de mentes? Ele tem claríssimo o que nos pode passar, pero ele não está seguro de lo que está passando com todas nós outras. Então, às vezes, esse tema da comunicação, que quedam as palavras subentendidas, é o que danha muito, não só de los tratamentos, pero também da felicidade de muitas mulheres. Então, o tema da depressão, que estou de acordo, a depressão, há um tema hormonal de por meio, pero eu me pergunto se muitos dos casos de mulheres em menopausia que experimentam crises depressivas ou passam por largos períodos de duelo hasta aceptar todo o que perderam em seu corpo e em sua estrutura, não se deve também por uma confusão a la hora de manejar esses cambios. Os cambios são reais, vão a passar, e talvez a melhor surpresa da menopausia é não ter surpresas. Então, educar a la paciente, tratar de ser o primeiro a trazer o tema, talvez seja o que elas mais querem. Talvez uno vá poder haver uma paciente que haga, alguém me falou sobre isso, porque dá muita angústia afrontar os cambios na sexualidade. Muitas crises de pareja que uno vê, e incluso muitos homens que buscam em terapia formas de poder ajudar as suas parejas, porque veem como a pareja está perdida e sofrendo. Então, trabalhar com essas mulheres, tratar de falar, perguntar que dúvidas têm, perguntar que é o que mais les preocupa e nesse câmbio hacia a menopausia. Uno de pronto pode encontrar que a grande preocupação de umas mulheres é que a penetração se tornou tão dolorosa que evitam o sexo. Outras, pode que a falta del desejo, que venha a pareja aí buscando sexo e que de verdade não nasce nada. Pero ojo, eu insisto, o desejo está aqui antes de tudo. O desejo passa nesta parte. E no momento em que o desejo está, é quando pode mandar os mensagens para o corpo, para que o corpo se prepare para a relação sexual, seja a penetração. Pero, obviamente, há uma resposta que vai estar truncada aqui. E também falar com a paciente sobre
o conceito de sexualidade é importante, porque muitas mulheres vêm com essa mala educação sexual, onde creem que a sexualidade só vai ser completa em um momento ou em uma parte do corpo, que só se há uma penetração completa é que é uma sexualidade válida. Então, vocês também poder explicar a elas todo o que significa sexualidade. A sexualidade não é solamente uma coisa. É mais, a sexualidade é tão variada, é tão llena de opções, que nós não podemos metê-la dentro de uma cajita. Há que ter essa percepção, essa concepção de que há muito mais allá, fora da cajita. E que cada pessoa vai encontrando seu Lego, sua maneira de armar o Lego, e cada vez distinta. Pero miren, eu queria falar sobre esses aspectos da mulher, ou quais são as grandes preocupações. Eu estou segura que vocês têm muita experiência, pero eu les traigo desde minha experiência, trabalhando com pacientes em menopausia, pré-menopausia ou pós o período quando já termina a menarca. Então, a primeira grande dúvida é respeito à libido, porque de um lado, obviamente, há a caída das hormonas, pero há outras mulheres que estão passando por crises personais, crises no trabalho, porque podem que esteja cercano de jubilar-se e não se sentem listas a jubilar-se. Outras mulheres que estão em crises da relação de pareja. Mulheres que estão passando por el síndrome del nido vazio nessa etapa. Ou seja, talvez aqui o tema da libido, obviamente que se passa todo aqui, o corpo vai sentir o que a mente pensa, o corpo imediatamente recebe. Então, hasta essa conversação, hasta entender em que momento da vida ela está inserida, como isso pode estar afetando, e ajudá-la a trazer de volta momentos para si mesma, momentos para pequenos prazeres e momentos para os pensamentos eróticos. Há um tema aqui que é de autorizar-se. Muitas mulheres têm medo, nesta etapa, de autorizar-se a fantasiar, a estimular sua mente, a tratar de trazer todo esse momento de erotismo para suas fantasias. Então, o que necessita muitas vezes do médico é essa autorização. A libido, mais allá de tratar de estimular com qualquer medicamento, que sabemos que nenhum funciona, é um trabalho de aqui, de estimular o que chamo eu el punto G de la mente, que esse sim existe e está aqui, ó. Cada vez que penso, meu corpo siente e recebe. Outro é a resequedad. A resequedad é uma realidade, ou seja, nos dá toda a si mesmo a atrofia vaginal, pero poder conversar com ella sobre como manejar. Aún muitas mulheres se sentem apenadíssimas no momento do sexo de correr seu lubricante. E eu digo, incluso, que uma palavra que está de moda e me causa muita graça é a palavra empoderamento. Tantas mulheres correm a bandeira que são empoderadas, mas a hora do sexo têm dificuldade para nombrar seus genitales, para mirar-se, para abrir um carrão e correr um lubricante. Preferem, muitas vezes, evitar o encontro que ter que sacar esse lubricante e utilizá-lo. Pero é mostrar, de novo, esse Lego. É mostrar que quando uno le empieza a presbiopia, uno não deixa de ler, uno se compra as gafas e sigue disfrutando de buenas lecturas. Então, é tratar de cambiar um pouco essa percepção dessa sexualidade totalmente idealizada. Isso que veio. Muitas pessoas que vivem uma sexualidade idealizada com as expectativas que vão mais allá da realidade e das possibilidades. Então, mostrar para ela que exercícios de Kegel podem ser excelentes, ajudam muito. Nem todas as mulheres lo sabem fazer, nem todas as mulheres sabem a importância do fortalecimento do piso pélvico. Eu he escuchado de muitas que a acupuntura ajuda bastante na resequedad vaginal, mas obviamente isso depende de cada um, como ver, como quer manejar a paciente. Pero sabemos que existe hoje em dia radiofrequência, láser, um montão de alternativas no mercado. Pero lo importante aqui é não abandoná-la. Lo que he visto é que uma prescrição de um lubricante é distinto de sentar e falar de todas as alternativas, falar de todas as possibilidades e riscos e que é o que ela pode fazer.
essa conversação íntima é importante hasta para dar a confiança a la hora de usar o lubricante, ou a acupuntura, o exercício de Kegel, ou o que seja. Outro é aceitação. Todas nós outras mulheres, eu creio, todas, eu digo todas, porque me incluyo, passamos por um período largo de nossas vidas, onde tratamos de encajar-nos em estereotipos de beleza, encajar-nos em estereotipos onde nos querem ver como guerreiras, nos querem ver como mulheres lutadoras. Eu digo que essa ideia de mulher guerreira, não, 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 mandada a recorrer, lo que somos é agotadas, é cansadas. Pero é importante falar da aceitação, porque parece que só na menopausa é quando nós outras finalmente nos damos um descanso, um respiro, hacemos pazes com nossa essência. Finalmente podemos aceitar como somos, aceitar as coisas desde uma outra perspectiva. Pero para essa aceitação, há que desconstruir esse modelo da sexualidade idealizada, que sexo é penetrar e ter um orgasmo e nada mais. E não. Há dias em que não há orgasmo, pero o que passa muitas vezes? Já não tem boa líbido, não logrou um orgasmo, digo, bueno, isso se acabou. E aí, esse se acabou, leva a um estresse, a uma crise depressiva, a um problema em pareja, e tudo isso se vai transformando em uma grande bola de neve. Quando, em realidade, é mostrar que todo o paquete de comportamentos eróticos íntimos se chama sexualidade, que não há uma sola coisa em sexualidade, que não é penetrar e ter orgasmo, é mais, acabar com essa ditadura do orgasmo, porque hoje sim, vivimos uma ditadura orgásmica, onde não há que ter um orgasmo, há que ter vários, e não há que ter um simples orgasmo, há que ter o super orgasmo. Então, é uma pressão constante sobre a mulher. E tratar de quitar essa pressão, tratar de normalizar, de mostrar essas alternativas, de entender que a sexualidade não é um destino. Ou seja, eu não vou ter sexo só pensando em orgasmo, 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 orgasmo e penetração. Não, eu vou desfrutar de um momento de prazer. Eu vou comunicar-me como corpo. Eu vou tratar de expressar emoções através desse momento íntimo, esse momento erótico. Quando a mulher vai adquirindo essa confiança, esse conhecimento, é quando finalmente há esse momento de aceitação, há esse momento de cercania com a sexualidade. Vamos a viver muito, por fortuna, a expectativa de vida aumenta, pero que delícia uma expectativa de vida larga com prazer, com o direito ao desfrute, com o direito ao goze. E para isso que se necessita esse tipo de acercamento, esse tipo de informações, mostrar todo o que temos de oferta, pero talvez o mais importante é esse canal de comunicação aberto. Agora, também, como profissional, nos toca trabalhar-nos, porque uno só avança com o paciente el quanto ha avançado com uno mesmo. Se eu sou uma pessoa que também tenho minhas dificuldades sexuais, uma pessoa que aún não manejo muito bem a sexualidade, aún estou tendo algo de crises, é importante trabalhar-se. Porque na medida em que nós nos trabalhamos, na medida em que nós nos resolvemos, estamos cada vez mais aptos a avançar com os pacientes, a dar mais a los pacientes. Aqui não é só um tema de estudar, de ter a prática clínica, é um tema também de ter esse autoconhecimento, essa resposta interna, porque assim nós vamos lograr resultados muito buenos e muito mais rápidos do que pensamos. Então, que eu quero agradecer a atenção de vocês, o carinho, o hecho que estiveram aqui comigo hoje, e les mando um beijo muito carinhoso e sigamos, porque há muito para que nós outros aprendamos, reciclemos-nos e podamos aportar cada vez mais a todas essas mulheres. Muitas graças.